Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast que anda sempre à volta e por dentro dos livros. O convidado desta semana é Jorge Reixá. Nascido em Vila Nova de Famalicão há 48 anos, licenciou-se em Biologia e começou por fundar, em 1999, as Quase Edições, onde publicou, nesse mesmo ano, o seu primeiro livro de poemas, A Memória das Pulgas da Areia. Após o fecho das Quase, em 2009, trabalhou 3 anos na Babel, antes de se dedicar à função de consultor editorial para várias instituições, editoras e autarquias. Na imprensa nacional, dirige a coleção Plural de poesia. Como escritor, publicou ainda romances, contos, crónica e literatura infantil. O livro de contos A Hipótese de Gaia ganhou o Grande Prémio do Conto Branquinho da Fonseca em 2023. E o volume, que recolhe toda a sua poesia, Prado do Repouso, venceu o prémio da Fundação Inês de Castro em 2024. Na RTP3 pudemos vê-lo apresentar os programas 1000 vezes Camões e 1000 vezes Camilo. Mil obrigada, Jorge. Mil vezes obrigado. Por teres aceitado o nosso convite. Vou só dizer uma coisa. Para a próxima, talvez seja melhor dizer nasceu em 77. Porque dizer que tem 48 custa mais. Aí é efêmero, daqui a uns meses já não são 48. Eu não me importo, mas eu gosto mais quando as pessoas dizem nasceu em 1977. Agora 48. Agora tem 48. Se pensares por outra perspectiva, para o ano, quando as pessoas ouvirem este podcast, vais continuar a ter sempre 48 anos. Na Biblioteca de Bolso vais ter sempre 48. Daqui a 20 anos continuas a ter 48. Tem uma crónica sobre isso, sobre a questão do gato estar doente. A dizer, se eu disser que o gato fica doente e não o puser bom, ele vai ficar doente para sempre no texto. Pois, no texto ele está. Portanto, e no Biblioteca aqui é a de mesma Bolso coisa. vais ter é uma sempre questão 48 anos. de perspectiva sempre. É só perspectiva, está bom. Vamos começar, para mim, um regresso à minha adolescência. Os dois formámos em Biologia e um dos livros que marcou a minha adolescência, antes da escolha do curso, foi O Sorriso do Flamingo, do Stephen Jay Gould. Foi um dos vários livros da coleção Ciência Aberta da Gradiva que eu li vorazmente. E foi dos que mais me impressionou. A figura do Stephen Jay Gould, não só como cientista, mas como humanista, como homem de cultura, que transparece em todos os livros, mas se calhar particularmente neste. Imagino que para ti também tenha sido, não sei se te empurrou também para o curso, de certa maneira eu acho que foi um dos livros que me levou a escolher a Biologia. No teu caso, que importância é que teve o livro? Não foi só este, mas foram os primeiros 4 livros dele, Eu nem os distingo verdadeiramente nas minhas leituras, que era o Mundo Depois de Darwin, que é o primeiro que é editado na Presença, e depois sai o Polegar do Panda, o Sorriso do Flamingo e o Quando as Galinhas Tiverem Dentes, que são as primeiras 4 recolhas dele de textos da Natural History, que ele durante 30 anos escreveu, e que são literatura, quer dizer, são textos de uma sapiência. O homem escrevia sobre ciência e sobre a evolução biológica, mas fazia literatura e juntava questões sociais, juntava música, juntava o beisebol que ele cantava, o beisebol que ele adorava, que eu infelizmente não percebo bem toda. Ele tem um livro só sobre beisebol que eu não consigo compreender bem, porque era as estatísticas, mas ele falava muito das estatísticas no beisebol para passá-las depois para a biologia. E, quer dizer, foi um livro importantíssimo. Este em especial, eu trouxe este, porque é que não trouxe os outros? Podia ter trazido O Mundo Depois de Darwin, que vou reeditar em breve na Arte e Ciência, portanto com uma felicidade enorme vamos reeditá-lo na Arte e Ciência numa chancela que eu faço. Deve estar esgotado, não é? Deve estar fora de circulação. Ele foi editado cá tipo em 79 e teve, julgo, com uma reedição ou assim, mas há muito tempo que está esgotado. Mesmo os livros da Gradiva estão todos fora. Eu ainda fiz nas Quase, A Falsa Medida do Homem, e vou reeditar O Mundo Depois de Darwin, mas depois escolhi este e não escolhi o Polegar do Panda, que também eu adoro. Foi o primeiro que eu li. Que tem uma capa que é entre o execrável e o brilhante, não consigo dizer. Portanto, é uma das coisas assim. Ou é tão má que dá a volta. Porque tem basicamente o Darwin com o rato Mickey ao lado a darem a mão desenhado. É muito estranho. Eu conheço a capa. É uma coisa... Não mostrei no outro dia. Que tem lógica, porque aqui é lá que ele tem o texto sobre a neotenia, sobre aquela questão de nós sermos parecidos com bebés, portanto, na nossa gestação, nós vamos recapitular os nossos antepassados, a evolução e tal. Filogenia replica a ontogenia. Exatamente, a filogenia, o biólogo ainda sabe coisas. Ainda sabe coisas. E o Sorriso do Flamingo tem, mas é o texto
que depois dá a ligação à história de eu ter conhecido o Gould e ter feito a pergunta sacramental, que é um texto que se chama A Dança Cósmica de Shiva, e que é o texto em que ele tenta mudar o nome a uma coisa que não existe, basicamente. O texto é sobre a extinção dos dinossauros. A extinção dos dinossauros é sobre um cometa. Em 82, quando isto sai, 81, não é assim tão evidente ainda, porque tinha sido há 2 anos apenas que o Alvarez tinha feito o artigo. Só em 91 é que se descobre a Smoking Gun, a cratera no Golfo do México. Chico Schulub, não é? Chico Schulub. E ele faz um texto, porquê? Porque depois um aluno dele, que é o Sepkoski, e um mentor dele, que é o David Raup, fazem um artigo a dizer que depois de uma análise às extinções em massa, acham que as extinções em massa são periódicas. E as extinções em massa, sendo periódicas, faz com que tenha que haver uma causa extraterrestre. Não há nada de endógeno à Terra que seja periódico. E há um senhor chamado Richard Muller, com quem eu acabei até por falar há uns anos, quando escrevi um texto sobre isto para o Expresso, que vem dizer que a causa das extinções periódicas é uma estrela companheira do Sol, que orbitava de uma maneira muito excêntrica e que passava de 26 a 26 milhões de anos perto da nuvem de Oort e atirava os cometas contra a Terra. E que ao atirar os cometas e tal, de 26 a 26 milhões de anos, aumentavam a queda de cometas e então havia extinções. Ora, o que acontece a seguir é que o Gould quer mudar o nome de Némesis para Shiva. Porquê? Porque Némesis é a deusa grega da destruição dirigida e ele, como é um antideterminista total, quer que seja o deusa da destruição aleatória. Pronto, portanto, ele faz muito isto. Para além de faz um descentramento do eurocentrismo, não é? Completamente. Pronto, também. também para a cultura oriental. Pronto. E ele, ao fazer isso, faz um texto, ele utiliza muitas vezes coisas que lhe estão à mão de outras áreas para a sua tese antideterminista na evolução e para as suas teses na evolução. E o que acontece é que eu conheço em 1998, ou 7, já não me lembro, quando ele vem cá a Portugal, trazido pela Clara Pinto Correia, lusófona, para um círculo de conferências que ele dá, não é bem, até um curso, um mini curso. E eu era aluno de Biologia e vim trajado. Na altura eu andava trajado, com o grupo de fatos, e vim. E lembro-me que até lhe criei um impacto que a Clara me contou passado uns anos, porque ele andou a perguntar quem é que era aquele miúdo trajado. Mas porquê é que eu criei também esse impacto? Porque eu virei para ele, pus-lhe para ele assinar O Mundo Depois de Darwin, que tenho lá em casa, e quando eles, tu, George, Stephen, como fazem todos os ingleses, quer dizer, não há ali nada, seco, muito não seco. Não há amizade nem abraço. Eu digo-lhe assim, Dr. Gould, acha que vai ficar lembrado por andar a tentar mudar o nome a uma coisa que não existe? E aí ele ficou assim a olhar para mim e a Clara disse-me que ele gostou da pergunta, ou seja... E da formulação, da formulação e de alguém que leu bem o que ele escreveu para fazer esta pergunta. E ele olhou assim para mim, assim de alto a baixo, tipo com uma cara relativamente séria, do género, quer dizer, quem é este gajo? E diz assim, começou-se a rir e disse, "Oh, I was so wrong." Que é uma coisa magnífica. Vinda do Stephen Jay Gould, sim. que não é bem conhecido pela humildade, sejamos honestos. Sim. Pronto, eu fiquei sempre com aquilo na cabeça, não é? O I was so wrong do Stephen Jay Gould. E já estava em Biologia nessa altura e já queria trabalhar em evolução, em genética humana ou em genética populacional, o que seja. Depois os livros tomaram conta de mim. Eu sei que isso também sabes. A poesia, no caso, que vamos falar a seguir. Fomos raptados, basicamente. Mas eu agora estou a fazer um doutoramento em História da Ciência. É uma espécie de um regresso. E em que, basicamente, o Henrique Leitão, que é o meu orientador, enganou-me, porque eu quis fazer um doutoramento só sobre o I was so wrong e sobre este caso. E ele disse, vais, tu fazes, isto está uma tese, dá. Eu fui fazer o ano curricular, que já fiz, e estou a fazer a tese agora, a começar, e cheguei à conclusão no ano curricular, nas aulas, não é? Que não dava. Dava um artigo que eu já tinha escrito para o Expresso, portanto não dava. E disse, Henrique, e ele, não, mas agora arranjas outra coisa. Claro, já estava capturado. E então estou a estudar a história do estudo das extinções em massa, que é uma coisa ainda para mais obtusa, porque... Quando eu descobri esta formulação na minha cabeça, disse, isto é fixe, a história dos estudos de extinções em massa, e pensei que tinha tido uma grande ideia. E fui, por um acaso, por causa disso, do que fiz para a RTP, fui à RTP Play, aos arquivos e não sei o quê, e vi um bocado da minha entrevista à Ana Sousa Dias em 2004. E a Ana Sousa Dias pergunta-me assim, então o Jorge gosta de extinções em massa, vai trabalhar isso? E eu disse, não, quer dizer...
porque agora sou escritor e sou editor. Mas quem sabe um dia não faço um doutoramento aí na história do estudo das associações em massa. Sério? Em 2004. Fiquei 20 anos. Estava lá, essa ideia estava lá adormecida. E pensei que tinha descoberto outra vez. Descoberto não outra vez. Estava lá em 2004. Foi só acordar outra vez. Portanto, a mesma formulação. Não é? Porque agora ires ver todas as entrevistas que já deste, que é para ver que ideias as tuas escolhas de carreira daqui para a frente. Eu descobri há pouco também que numa entrevista em 2008 à Universidade do Porto, não sei o que, ainda não tinha acabado o curso, porque eu deixei o curso, não a meio, mas a 3/4. E acabei depois em 2014. Foi quando eu acabei o curso de Biologia. Também dizia lá, eles diziam, mas o que é que pensa fazer e tal? E eu disse, quem sabe um dia fazer um doutoramento em História da Ciência. Está lá escrito. Portanto, tinhas mesmo. Estava destinado. Estava destinado. A vida é assim. Portanto, é um livro muito, muito importante para mim. O Gould é um mestre, é uma pessoa que me ensinou muito. Eu li, não vou dizer que li tudo, porque acho que ninguém leu tudo do Stephen Jay Gould, que isto é... Mas li muita coisa dele e tive muito gosto em publicá-lo, A Falsa Medida do Homem, e ainda vou ter mais agora em poder fazer O Mundo Depois de Darwin na história, na arte e ciência. Muito bem. E passamos para outro livro formativo, o que te raptou, não é? Portanto, este anterior ainda Exato. Dentro da tua vida enquanto aspirante a biólogo. Mas depois então foste raptado, e o que nos traz é o Horto de Incêndio do Alberto. Que tu descobres também na mesma altura em que estás a ler sobre ciência. Sim, mais ou menos. O Alberto, um bocadinho, eu lia o Gould ainda na biblioteca de Famalicão, lembro-me perfeitamente de ter requisitado os livros para ler lá. Para ler, estes livros foram todos lidos inicialmente em livros da biblioteca de Famalicão. E depois fui comprando os Viva as bibliotecas. Viva as bibliotecas. A biblioteca de Famalicão foi fundamental na minha formação, não só como criança, porque a biblioteca era numa cave do edifício principal da Câmara, e eu ia com a minha avó para o posto médico, onde ela era administrativa e ficava ao lado, e eu ia comprar um croissant com creme à celeste, e ia para a biblioteca ver a Mafalda, e ali naquele sítio com os livros ainda estavam todos atrás do vidro, e depois no novo edifício da Biblioteca Camilo Castelo Branco, já fora, já nos limites da cidade, onde ia muitas vezes requisitar livros, muitas vezes mesmo. A maior parte das coisas de ciência eu li lá. E depois, quando começo a escrever poesia, a interessar-me por poesia, a partir de 94 ou 95, a minha primeira paixão é o Eugénio, como Eugénio Andrade, como seria quase inevitável em todos os miúdos, e conheci o Eugénio e até cheguei a publicá-lo depois. Mas um autor por quem eu me apaixonei logo foi o Alberto. Falei do Alberto ao Eugénio, foi muito engraçado, estás a fazer uma cara, e disse assim, eu gosto do Alberto, e o Eugénio só me disse assim, e aquelas reticências. Meu Eugénio da austeridade. Ai, meu Deus. Aquelas reticências. Eu disse, está bem, pronto. Tá bem. São estilos completamente diferentes. Fuja. Ele assim para mim, fuja dessa coisa do surrealismo. Você fuja. Eu disse, mas de quais? Ele, Natália Correia, fuja disso. Fuja. Tá bem. E tu não fugiste? Foste... Da Natália fugi. Nunca tive o mínimo interesse na Natália. Chegaste a conhecer o Alberto? O Alberto, não. Nunca conheci. Eu até escrevi uma vez um poema, que depois até nem coloquei na obra completa, que se chama mesmo Nunca Te Conheci, escrevo-te um poema de amor, assim uma coisa. Porque eu, quando entro na poesia assim um bocadinho mais sério, eu compro o Horto de Incêndio logo que sai, a primeira edição, que está aqui, e ele morre passado 3 meses. A fabulosa fotografia do Paulo Nuzolino na capa, sim. Que já tinha fotografado também no Medo, a capa do Medo. E é uma foto maravilhosa. Eu uma vez perguntei ao Manel Rosa porque é que ele deixou de pôr a foto. Ele disse porque o Paulo Nuzolino não é das pessoas mais fáceis fotos na capa, para usar o eufemismo. Sim. E então conseguiu depois fazer uma edição maravilhosa também do Horto de Incêndio em capa dura, que também merece todos os elogios. Pronto, e adorava o Alberto, adorava o Horto de Incêndio. Mas este é o livro final, é o último livro, não é? Eu depois é como eu fazia quando andava na escola e que lembro-me quando morreu o Freddie Mercury e os Queen em 91, eu estava a começar a ouvir música. E lembro-me de ouvir o Inuendo e aquela coisa em 91, porque o homem tinha acabado de morrer. E depois, passado um ano, andava toda a gente já a ouvir as coisas e eu estava a ouvir o primeiro álbum e o segundo e pronto, ia voltar para trás até aos Queen que interessam. Não é bem os Queen do fim que interessam. O inicial. E aqui foi a mesma coisa. Eu depois descubro principalmente um CD que ele edita na Casa Fernando Pessoa,
em que eu depois até faço uma antologia para as Quasi, em 99 ou 2000, já não me lembro, que se chama O Último Coração de Sonho e que tem basicamente a antologia dele, que ele fez quando faz aquele recital, e tem 4 ou 5 poemas inéditos que eu tinha descoberto na Tabacaria, Sim, na Tabacaria também e na Limiar, na revista. Na revista da Limiar. E coloco também o prefácio para um livro de poemas, que é um dos poemas que eu gosto mais e que é um dos últimos poemas que ele escreve. A minha mãe ainda hoje brinca que eu ando sempre a falar na laranja e o gombo da laranja e a laranja e a laranja. Pronto, enfim, eu gosto de laranjas. E laranjas ou maçãs? Laranjas. E pronto, e gostava, e andei para trás para ver então, para ler os poemas magníficos que ele tem do Salsugem, dos Trabalhos do Olhar, e tenho, quer dizer, depois mete-se a bibliofilia, então eu tenho aquelas plaquetes todas iniciais do Mar de Leva. Sim. Primeiras edições, há uma plaquete algumas, do Mar de Leva. Algumas, se calhar, edições únicas. Quase. Esta do Mar de Leva é uma edição, eu tenho a primeira edição e depois tenho ainda uma segunda edição em que ele rasura coisas da bibliografia dele na segunda edição. Uma coisa, pronto, e nota-se que é ele. Sim, nota-se que aquilo está rasurado por ele. E que encontrei na Livraria Sousa e Almeida no Porto enquanto estava lá a Biologia. Estavam para lá 2, eu disse, tem coisas do Alberto? E o Balhote disse assim, tem isto. Mas fuja! Não disse fuja, mas tem isto. Eu disse, e quanto é que é? Ele não era euros ainda. Acho que ainda não era, devia ser pai 99. Mas se era euros, era pai 2 contos. Eu, 10 euros, eu assim, tipo isto... Eu já sabia mais ou menos. Então eu levo os 3. Então comprei os 3. Tipo, quero saber. Levo os 3. A minha mãe está mesada, é para isto. E pronto, e comprei assim essas coisas. E adorava o Alberto. Adorava, quer dizer, ainda gosto, mas percebo que o Alberto para mim é um bocadinho também como o Virgílio Ferreira, aquelas coisas que uma pessoa lê quando é mais novo e que depois ao regressar percebe-se um bocadinho as reticências do Eugénio. E o Hermínio contou-me uma vez... com as reticências. Sim, o Hermínio contou-me uma vez que, em conversa que tive com ele, que o Alberto estaria capaz e estaria com vontade de rever o medo para lhe retirar um bocado esses excessos, porque o medo é a primeira parte, então, aqueles diários, aquilo é muito palabroso mesmo, é excessivo. Sim. Pronto. Coisa que o Horto Incêndio já não é. Já é muito depurado, nota-se isso. É também um livro do fim, não é? Nota-se bem que realmente a morte estava iminente, não é? Tiveste pena desse desencontro com o Alberto? Tive porque... Não sei como é que iria ser, porque eu não conheço assim tão bem a personalidade do Alberto, mas toda a gente disse que ele era uma simpatia. Feliz ou infelizmente, ao longo de 25 anos a fazer livros, já conheci muitos autores e não é sempre o caso de ter pessoas simpáticas. Pronto. E às vezes nós conhecemos gente que admiramos muito e que depois estraga a poesia da coisa. Acho que não ia acontecer isso com o Alberto, pelo menos foi a sensação que eu fiquei nas conversas que fui tendo com pessoas próximas dele. E tenho pena de não o ter conhecido, tenho pena de não o ter conhecido. Pronto, mas é assim, é a tal coisa dos livros, não é? Uma pessoa sente que o conhece um bocado pelos livros e tenho essas coisas todas lá em casa e depois editei a biografia que a Golgona escreveu dele também e tentei sempre caminhar ao lado, porque ele vai para a Sírio apenas... já no final, não é? Quase como e depois consagração, fica sempre lá. Porque era na altura que a Sírio ia-se para a Sírio como consagração. Exatamente. Não era? A Adília só foi como... A Adília terá sido a última aí como consagração. Pronto. Eu não estou aqui a criticar a Sírio, estou a dizer que houve uma inflexão que agora já edita pessoas que não são consagradas. Que estão a começar. Ou que editaram 2 ou 3 livros antes mais pequenos. Era um ponto de chegada, mais do que um ponto de partida, não é? Era isso, era um ponto de chegada, exatamente. E depois, era aspiracional, não é? Tu publicares na Síria era uma coisa altamente aspiracional e que só aspiravas também depois de uma certa carreira. Eu quando editei o meu primeiro livro, esse livro com esse título horrendo que tu disseste, eu não volto a repetir, prometo. Eu não mandei para a Síria. Eu ganhei o prémio em Famalicão com o livro e o Presidente da Câmara o Presidente da Câmara não, o candidato a Presidente da Câmara, como queria ficar bem, pagou uma edição. E eu fui falar com 3 editoras para o publicar. E nenhuma quis, mesmo havendo um apoio para a edição, o que diz muito. E eu fui falar com 3 editoras só. Falei com a Pedra Formosa, que estava a ficar em pousio, era naquela altura que a Pedra Formosa estava a começar, de Guimarães, estava a começar a deixar de publicar. Portanto, e depois o Adelino Insa acabou por apresentar o livro. Falei com a Amararte,
E olha quem leu, o Jorge Melícias é que me leu o livro, valha-me Deus. Claro, não publicou, e eu acabei por publicar o Melícias nas quase. É verdade, sim. Depois tudo dá a volta. E falei com a Campo das Letras, e mando para a Campo das Letras do Porto, e passado 6 meses de ter mandado o livro, fui para lá trabalhar. Estive lá a trabalhar. E eu queria ser assessor editorial, e o Jorge Araújo, que ainda assim tenho uma grande consideração, ele morreu há pouquíssimo tempo, tinha uma grande consideração por ele, pôs-me a secretariar o Le Monde Diplomatique, que era de cortar os pulsos. Pronto, horrível. E então lembro-me de entrar no gabinete dele e o meu livro, o meu original, estava pousado numa pilha com 1 metro de altura, ali. E eu disse, Jorge, posso levar embora? Leve. Aqui não estava fazendo. Ele nem tinha lido, portanto não tinha, aí não foi rejeitado, foi ignorado. Tanto é que eu descobri a semana passada, fui à casa da minha avó lá ver uns caixotes e estava lá o original das pulgas que eu mandei com uma fotografia de um deserto. Então, depois fizeste aquilo que qualquer poeta que é desprezado faz, é criar a sua própria editora para publicar o livro. Quer dizer, eu podia ter feito uma edição de autor paga. Só que como depois o meu pai tinha morrido e eu ia reunir as coisas dele, os poemas circunstanciais que ele tinha feito para a escola e não sei o quê, eu pensei, eu não vou fazer uma edição de autor eu e depois chamo o que é ao livro do meu pai. Uma edição de quê? Quer dizer, de organizador. E então criei a Chancela Quase Edições só para editar esses 2 livros. Só que entre um e outro, entre março e dezembro, já editei o Ramos Rosa, editei Manuel Monteiro, a Beatriz, o Cândido Franco. 10 anos. E depois foram 10 anos a fazer 500 coisas. E com muitos nomes, e com esta deixa passamos para a tua última escolha. Com o terceiro, todos os nomes de José Saramago. É o romance que tu escolhes do José Saramago, que é uma escolha perfeitamente legítima e é um excelente romance, mas que não é habitual ser o livro que se escolhe do Saramago. Normalmente quem escolhe... escolhe outros. Escolhe o Ensaio sobre a Cegueira, o Evangelho, o Ano da Morte de Ricardo Reis. Sim, exato. Eu li esses, gosto deles todos. Acho que o Ano da Morte de Ricardo Reis, ele tem aquela piada. Eu tenho uma das grandes minhas medalhas ao peito, é um gajo qualquer, que eu não me lembro o nome já, um estudante qualquer no Brasil, que quando saio todos os dias, o meu romance, faz um trabalho para a universidade em que faz a relação entre eu e o Saramago e o uso do Borges por causa da questão da minha epígrafe. Sim. A minha epígrafe é: a vida acontece sempre tarde demais. E quem assina é o Herbert Quain, a própria epígrafe. Porquê? Porque eu é que escrevi A Vida Acontece Sempre Tarde Demais, dava-me jeito. Mas não havia ninguém que tenha escrito aquilo que eu tivesse visto. Sim. Então meti o Herbert Quain, que é o gajo inventado pelo Borges na Ficções, que ele faz a crítica, pronto. E o Saramago faz essa brincadeira no Ano da Morte de Ricardo Reis. Não sei se te lembras, quando o Ricardo Reis, quando chega, está a ler o Herbert Quain. Sim. E fica no Hotel Borges também. Fica no hotel, então, pronto. Sim. E, portanto, ele faz logo o Quain, quem? Pronto. E eu gosto muito desse romance também. E gosto do ensaio, é claro. E o Evangelho é também muito importante para mim, porque o Evangelho foi talvez o primeiro livro adulto, assim, sério, que eu li, numa edição do Círculo de Leitores, em 91. E lembro-me de ser também o primeiro que me ficou um bocado com 2 coisas esquisitas. A primeira é que a edição da Caminho não tem a gravura que a do Círculo de Leitores tem, e o primeiro capítulo é a descrição dessa gravura. Portanto, eu fiquei logo... Foi uma coisa editorial logo. Fiquei... Como tu tens 2 leituras diferentes consoante a edição que estás a usar. Uhum. E depois, no Evangelho, eu tive sempre a sensação que o livro acabava cedo demais. Que podia ter continuado. E um dia estava a falar com o Francisco G. Viegas, e o Viegas, quando o Francisco contou-me que estava a fazer um trabalho para ler com ele, com o Saramago na altura, e que haveria o Sofrino Coelho a dizer: acaba isso rápido, que tem que ser para o Natal. Portanto, eu acho que o livro de certo acabou mesmo. Tinha mesmo de acabar. Tinha que acabar. E eu lembro de ficar com essa sensação e essa validação deixou-me feliz ainda assim. Mas porquê Todos os Nomes? Porque o Todos os Nomes, ao contrário da maior parte dos livros do Saramago, é um romance individual, é um romance sobre a demanda de uma personagem de uma forma muito pouco coletivista. É um homem à procura do seu fio de Ariadne, né? Ele anda à procura de uma mulher e a partir dessa mulher tentar chegar a todos os nomes, no fundo é isso. E agrada-me muito a maneira como ele construiu tudo isto. Escriturário, numa função... Exato, sim, ele é um registro civil, na Conservatória do Registro Civil. Uma função muito
burocrática, não é? Sim, está tipo, é o terceiro ajudante do ajudante, e aí está um bocadinho a brincadeira do Saramago. Uma espécie de um Bartleby, não é? Mas que apesar de tudo faz coisas. Ele faz coleção de verbetes que tira das revistas e ele está tão bem feito, nós parece que imaginamos ele sentado a fazer aquilo. Está tão bem feito. E depois há um verbete que cai, que ele traz sem querer, e ele pega naquele verbete e diz: vou saber quem é esta mulher. É o princípio do tal fio da Ariadne. Que é o princípio do fio, e ele vai, pronto, e eu já li o livro 3 vezes ou 4, e adoro a maneira como ele conta aquilo, a narração que ele faz, adoro a personagem. Acho que está tudo bem feito, gosto mesmo muito deste romance. Chama-se José, não é? Chama-se José. O livro chama-se Todos os Nomes, o meu primeiro romance chama-se Todos os Dias. E tem depois, há pouco tempo tive uma história com ele, que eu te vou contar, que pensei que tinha descoberto uma coisa e ontem é que descobri que não descobri por vossa causa. Portanto, então, já estou queria dar nome a uma coisa que não existia. Pedimos desculpa. Como o Google estavas a querer dar nome a uma coisa que não existia. Por ter estragado. Acabaram de destruir os sonhos. Eu pensei que tinha descoberto uma incongruência séria no Saramago. Mas séria, assim, uma coisa que eu cheguei a falar com a Ana Matos, com a neta, e cheguei a falar... Gostando tu muito do romance, se calhar ao mesmo tempo tinhas pena de estar a estragar... Eu achava uma coisa, porque estava para mais tudo a dar certo, porque eu falava com a Ana Matos e ela dizia: a revisora era muito atenta, mas tinha grande admiração pelo Saramago. Portanto, eu imaginava que a revisora até pudesse ter visto, mas por respeito não ter dito. Imaginava que é uma coisa que de certo podia não estar evidente, e o Zeferino não viu, e pronto, e isto depois, e uma vez até disse à minha mulher assim: de certo vou telefonar à Pilar, e ela disse: não. É melhor não. Mas tu na primeira leitura também não tinhas reparado. Não, só reparei na segunda leitura, e agora, quando ontem fui ler as passagens para falar disso aqui, reparei que não reparei numa coisa. Basicamente, então primeiro explica o que é que pensavas que era. Há um spoiler, mas eu lamento, mas o livro tem 30 anos, portanto sim, também não, acho que não é problema. A certa altura, a personagem principal, o José, vai tentar ver onde ela morava. Pronto, está lá uma família. Sim. A tal mulher desconhecida. E no resto do chão está uma velhota. E ele acaba por ir falar com a velhota, isto sempre em... Como é que eu ia dizer? Sempre contra a sua própria natureza, porque ele vai ter que falar com as pessoas, coisa que ele detesta. É introvertido, não é? Ele detesta, ele é um misantropo, detesta. E fala com a velhota, e a velhota diz-lhe uma coisa assim: muito bem, porque é que não procura na lista telefónica? E o homem fica possesso, porque nunca se tinha lembrado disso. E então chega e vai procurar na lista telefónica. E não encontra o nome dela na lista telefónica. E passado 200 páginas, ele volta a falar com a velhota. E a velhota diz-lhe: eu falei com a menina, ou com a senhora. Mas como é que conseguiu? E ela disse: porque eu procurei na lista telefónica e encontrei. E eu achei isto, tipo, não pode. E ontem fui ler a passagem. Não era um erro menor, era um erro de consistência. Eu ontem fui ler a passagem, eu até tenho isto tudo anotado, é um bocado triste. Começa na página 67, edição da Porto Editora, e depois, na página 73, ele diz assim: agora o Sr. José, com o cobertor pelas costas, está sentado à sua própria mesa, tem na frente a lista telefónica, abre-a no princípio e demora-se a percorrer as instruções de uso, os códigos, as tabelas de preços, como se esse fosse o seu objetivo. Ao cabo de minutos, um ímpeto repentino, não pensado, fê-lo saltar rapidamente as páginas, para diante, para trás, até parar na que corresponde ao nome da mulher desconhecida. Ou não está, ou são os seus olhos que se recusam a ver. Não está. Devia vir a seguir este nome e não vem. Portanto, ele lixa-me, não é? Porque ele diz: ou são os seus olhos que se recusam a ver. Portanto, basicamente o que acontece aqui, sejamos honestos, é que ela está na lista telefónica. Ele é que não consegue. E ele é que não o recusa a ver aqui. Ela está aqui, mas eu não quero que esteja. E depois ele faz uma pequena deambulação sobre o caminho mais longo, sobre o caminho mais árduo. Ou seja, seria demasiado fácil e ele precisa do caminho difícil. Exatamente. Ou seja, ainda para mais podemos agora perceber este romance também como uma estratégia do caminho mais difícil. Pronto, daí ganhei alguma coisa com Estás a ver? Não perdi tudo. Estamos aqui todas as semanas para isto. Mas olha, isto é um podcast sobre a leitura. E este exemplo de tu vinhas com uma leitura, alteras a leitura porque estiveste a rever. Fui rever porque não quis vir aqui aqui falar. No próprio programa estás a admitir que transleste. Porque não. E a leitura também é feita às vezes de transleitura. Eu quando vi isto a primeira vez,
disse, isto não pode ser. Não pode ser, ele enganou-se. Foi logo a primeira coisa que eu me lembrei, porque estava a ler o romance pela segunda vez. Era o erro de E disse, isto é um erro. O gajo enganou-se. Como é que é possível? O gajo enganou-se. E pensei, descobri com um erro. Mas um erro não é menor, como tu dizes, não é uma gralha, é uma coisa substancial. Mas ter descoberto isso também era algo de precioso, não pois é? Era quando vou a ler para trás para confirmar... Só eu é que reparei no erro. Exatamente. Passou na revisora, passou nos Passei a frase em que ele diz, ou são os seus olhos que recusam a ver... Repara, ele diz, ou não está, ou são os seus olhos que se recusam a ver. Não está. Eu li logo, ou não está, não está. Portanto, nem sequer intuí sobre os seus olhos que recusam a ver. E pronto, e fiquei... Os grandes escritores têm este lado tramado, que arranjam sempre maneira de se defender. E a certa altura eu até pensei, assim, o Saramago é conhecido por pôr gente a ver dentro das pessoas, por gente cega, por não sei. E eu pensei... A questão da visão é fundamental. E eu pensei assim, isto... Até aquela frase, não é? Será que isto não é uma coisa... Um realismo fantástico que ele às vezes utiliza? Isso não pode. Este é o romance menos de realismo fantástico que ele tem. Isto é tudo by the book. Portanto, o Saramago não pode meter aqui uma coisa neste género, porque ele, se fosse realismo fantástico, o Saramago também gostava às vezes de explicar as coisas. Sim, o narrador diria, olha, isto não acontece. Portanto, ele diria... Portanto, eu pensei mesmo que era uma gralha. No fundo, se calhar, ele fez isso de propósito para tu te enganares e depois perceberes que, se calhar, a história do caminho mais longo. É capaz, não sei. Os génios são assim. Eu só tive uma vez com o Saramago e foi numa fila para... Que é na Feira do Livro. Da Feira do Livro. Com a segunda edição do Ensaio sobre a Cegueira na mão. E ele fez uma dedicatória extensíssima que era para o Jorge, com não simpatia. Era anglo-saxónico, não foi só... Não foi com simpatia. Foi com simpatia. Com simpatia. E nunca levantou os olhos para me ver. Portanto, foi para o Jorge com simpatia. Isso também tem uma história engraçada, que eu quando mudei para Lisboa... Não te quis ver. Não te quis ver. Era o caminho mais longo. Eu achei que perdi o livro. O Ensaio sobre a Cegueira, que estava assinado pelo Saramago. E quem fez a mudança foi uma daquelas empresas. Sim. E eu perdi o livro na mudança, nunca mais o encontrei. E pensei, olha que giro. Ainda bem que não é para o Jorge Reis Sá, que era para o Jorge, porque... Pode ser para qualquer Jorge. Sim. Mas pensei, o gajo das mudanças encontrou o livro e levou o livro assinado. Porque era Jorge. Se calhar chamava-se Jorge. Não sei, haja alguém. Mas até nisso não, porque descobri o livro há 1 ano e meio. Não faço ideia como... Jorge, ele não quer que tu tenhas uma boa história não para quero, contar. O Saramago não quer. Tu e o Saramago é sempre pelo caminho mais longo. É sempre pelo caminho mais longo. Portanto... E vou só recordar então os livros fazendo um atalho no caminho mais longo. No caminho mais longo, para que não tenham de ir ouvir novamente todo o episódio. O Sorriso do Flamingo, do Stephen Jay Gould, uma publicação da Gradiva, com tradução de Carlos Marcos da Silva. Horto de Incêndio, de Alberto, disponível numa edição da Assírio e Alvim. E Todos os Nomes, de José Saramago, está disponível em várias edições, tanto na Caminho como na Porta Editora. A edição deste episódio foi da Inês Rocha. A música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Jorge, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado. Nada. E Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.